O desconhecido peão de rodeio. Veja o que aconteceu com o mendigo que montou no touro. O ar quente de um sábado de verão pairava sobre a arena. O cheiro de poeira levantada, misturado com o aroma de algodão doce, criava uma atmosfera inconfundível. No maior rodeio da região, os peões, em suas camisas coloridas e chapéus limpos, exibiam uma confiança quase arrogante. O som da banda sertaneja e o locutor entusiasmado embalavam a multidão de milhares de pessoas. Mas, entre todos os cowboys destemidos, um homem parecia deslocado. João, de aparência simples, quase maltrapilha, usava uma camisa surrada e um chapéu velho. Ele se misturava à multidão, observando tudo com um olhar que, para quem olhasse mais de perto, revelava uma serenidade impressionante. Ele não se parecia com os outros peões, que se gabavam de suas montarias e se cumprimentavam com abraços fortes. De repente, João se moveu. Com passos lentos e decididos, ele se aproximou do organizador do evento, um homem robusto, com a camisa de botões bem alinhada. O homem o olhou com desconfiança, e um silêncio estranho se fez entre eles. João, com voz firme e baixa, disse: "Senhor, eu gostaria de montar no touro mais bravo da noite, o Furacão." A plateia mais próxima que ouviu o pedido explodiu em risadas. Um peão com o cinturão de campeão do ano anterior se aproximou balançando a cabeça. E falou com voz alta e humilhando: "Você? Olha, camarada, o Furacão não é para amadores. Aquele monstro já quebrou o braço do melhor de nós. Até hoje ninguém venceu o touro Furacão. Quem você pensa que é para montar nesse touro? Você nem parece que sabe segurar um touro." O organizador, com um misto de diversão e irritação, respondeu: "Sabe de uma coisa? Por que não? Isso vai ser divertido." Ele piscou para o locutor, que já estava com o microfone pronto para anunciar a inusitada participação. O murmúrio da multidão se transformou em uma expectativa risonha. Quando o narrador anunciou o nome de João, risos irônicos ecoaram pela arena. Mas João parecia não se importar. Ele caminhou em direção ao brete, um sorriso leve no rosto. Seus movimentos eram diferentes. Enquanto os outros peões subiam com pressa, com gestos ruidosos, ele o fez com uma fluidez silenciosa, quase elegante. Ele ajeitou o chapéu e agarrou a corda. Seus dedos calosos e firmes pareciam feitos para aquele trabalho. O locutor descreveu o Furacão, mencionando sua fama, os peões que ele já havia humilhado e as lendas que ele havia criado. A tensão no ar era palpável. A plateia estava dividida entre a incredulidade e a expectativa de ver um desastre. O tempo parecia se arrastar enquanto a contagem regressiva para a abertura do brete começava. O portão se abriu com um estrondo. O Furacão explodiu em fúria, os olhos injetados de ódio. Ele girou para a esquerda, depois para a direita, dando saltos brutais que pareciam querer rasgar o céu. Mas João estava lá, firme. Ele não era apenas um peão, ele era uma extensão do touro. Cada movimento do animal era respondido com uma precisão sobrenatural, como se os dois estivessem dançando uma valsa mortal. A multidão antes risonha estava em completo silêncio. Os segundos se estenderam como anos. 8 segundos, a marca da vitória. Já haviam passado, mas João não parou. Ele se manteve em cima do animal por 10, 15, 20 segundos. Um recorde. A plateia estava de pé, incrédula. Quando finalmente, com um movimento ágil, ele saltou para o chão, os aplausos vieram com a força de um furacão, ecoando por toda a arena. O locutor correu em direção a João. A plateia gritava: "Peão! Peão!" João tirou o chapéu sujo, revelando seu rosto, calmo e com um leve sorriso. O locutor, atônito, pegou o microfone, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O locutor com a voz trêmula: "Pessoal, ele é o fantasma, o tricampeão mundial de rodeio, o homem que todos pensavam ter sumido. Ele está de volta." Ninguém esperava que aquele homem, com a aparência de um mendigo, fosse sequer durar 2 segundos em cima do lendário touro. Mas o que eles não sabiam é que por baixo daquela roupa velha, João era o tricampeão mundial de rodeio, conhecido pelo apelido de o Fantasma. Ele havia desaparecido dos holofotes há anos,
cansado da fama, da pressão. Ele só queria a emoção pura da montaria, o desafio genuíno. O parque de exposição explodiu em euforia. As pessoas gritavam o nome de João, o fantasma, agora não com ironia, mas com admiração. O campeão do ano anterior, que o havia zombado, se aproximou com a cabeça baixa, estendendo a mão para ele. Peão campeão. Por favor, me perdoe. A aparência engana. João apertou a mão do peão, sorrindo. Ele explicou que estava cansado da fama e queria sentir a emoção do rodeio como ele era em sua essência, sem os holofotes. E assim, ele provou a todos que a verdadeira grandeza não está no status, mas na habilidade e na coragem, que podem estar escondidas sobre as aparências mais simples. Se você curtiu essa história de superação e mistério, então você precisa conhecer o nosso canal. A gente tem um monte de histórias como essa, com reviravoltas que vão deixar você de queixo caído. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas aventuras. Deixe seu like se essa história te inspirou e comente aqui embaixo qual outra história de superação você gostaria de ver por aqui.